ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Evangelho de São Mateus, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 1 ao 11. Eita, coisa boa. Louvado seja Deus. Amém. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Certeza, glória a Deus. Ele é o nosso ajudador. É verdade. Eu amo. Então as sagradas letras dizem assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou. Glória a Deus. E eis que chegaram os anjos. Aleluia. E o serviram. Amém. Amém. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à sua santa e preciosa palavra lida Glória. mais uma vez nesta noite. Aleluia. Amém. Podeis assim. Boa noite, no nome do nosso Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Deus é bom. Que Ele possa continuar ajudando e abençoando cada um de nós. Ele é o nosso ajudador, digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Só Ele abençoa, só Ele ilumina, só Ele fortalece. Outro dia eu ouvi uma frase. Nós vamos meditar um pouquinho hoje sobre o líder eterno. O líder eterno é o Espírito Santo. Amém. Deus Todo-Poderoso. Não existe outro. E eu vi uma frase de um erudito que viveu no tempo das reformas, entre os reformadores. Veja a frase que ele escreveu: é-nos possível tolerar como irmãos cristãos que erram, mas não defendem o erro. Erram, mas não defendem o erro. Quer dizer, quando vê que está errado, dá a meia volta e vai pelo que é certo. Amém. Todavia não podem ser considerados como irmãos
aqueles que promovem e defendem ensinos que não têm fundamento escriturísticos. Isso é justamente o que a Bíblia diz. Que Deus seja louvado. Amém. Que Deus seja louvado. O profeta diz que não importa de onde vem a verdade, sendo verdade, não importa se vem da Igreja Católica, não importa, sendo verdade, não é tudo que eles ensinam que é falso. Se fosse, não enganaria ninguém. A coisa que engana é aquela que tem muita verdade nela. Se uma mentira não tiver 99% de verdade, então não engana quase ninguém. Tem que ter muita verdade para enganar as pessoas. Porque 99% de verdade o diabo tem, mas 100% só quem tem é Deus. Amém. Por isso que ele dá aos seus filhos o Espírito Santo, para que não sejam enganados. Amém. Louvado seja Deus. E aqui nós encontramos, de onde lemos, tudo isso muito conhecido. São Mateus capítulo 4. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele mesmo foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. É tremendo, né? É tremendo. E depois daquele jejum de 40 dias, 40 noites, teve fome. Aí o diabo se apresentou e disse assim: você não é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Se é o Filho de Deus, então você tem poder para isso. Faça isso. O diabo, ele é terrível. Ele quer que as pessoas façam espetáculos com as coisas de Deus, mas ele não pega nenhum cristão. Eita, aleluia. Ele pega palhaço. Mas cristão não faz espetáculo com as coisas de Deus. Por isso nós encontramos aqui na mensagem um sinal. Porque você pode saber quando você vê uma pessoa que parece ser cristã, mas se apresentando, você vê o diabo dando carreira nele. Cristão, ele não faz espetáculo com as coisas de Deus. Aleluia. Não faz exibição. Amém. Aleluia. Aqui na mensagem, um sinal, parágrafo 352, 353 e o parágrafo 233. Glória a Deus. O profeta, veja como foi que ele fez esta afirmação. Quando você e a palavra se tornam um, cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Amém. Mas quando você e a palavra se tornam um, ela o obedece. Então você vai querer ser cauteloso com o que desejar fazer. Quando você e a palavra se tornam um, você vai querer ser cauteloso com o que desejar fazer. Louvado seja Deus. O diabo diz: você não é disso que é Deus? Converta isso em pães ali, essas pedras ali. 40 dias com fome, 40 dias, 40 noites. Jesus não deu nem a mínima para ele. Nem a mínima. Louvado seja Deus. Amém. Oh, sabedoria. Deus amigo. Lá na cruz do Calvário, o diabo diz: você, ó, dentro da cruz, nós te creremos em você. Eita, meu Pai. Dentro da cruz, nós vamos te aceitar.
Jesus nem olhou para eles, deu nem atenção. Aleluia! Mesmo assim é o cristão. Glória a Deus. Amém. Você não colocaria sua mão no fogo só para dizer, vejam, eu fazer isso. Vou provar que sou cristão. E botar a mão no fogo. Não, eu não faria isso. Oh, não, vê. Mas se houver algo no fogo que eu tenha de pegar, ela me obedecerá. Aleluia! Glória a Deus! Aí sim. Estão vendo? Isso mesmo. Glória a Deus! Você vai querer ser cauteloso com o que fizer. Quando você e a palavra se tornam um, você vai querer ser cauteloso com o que fizer. Com o que você fala, com o que você diz. Vai ser cauteloso. Pensa muitas vezes antes de falar. Pensa muitas vezes antes de tomar certas atitudes. Cristão, tu sendo cristão é de qualquer jeito. Toma o rumo do nariz e assim sucessivamente. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo concede escassamente e coisas assim. Essa é a razão pela qual o Espírito Santo concede escassamente. Concede aquilo que o povo pede escassamente, porque o povo não sabe usar. É verdade. O profeta diz em outra mensagem. As pessoas dizem, vem pedindo poder. O profeta diz, você quer poder para quê? Por que você quer poder? Você já pensou? Você botar uma arma na mão de uma criança? Tem sentido? Não. Mesmo assim é poder na mão de quem não é convertido. Ei, Senhor, é verdade. Só basta você contrariar ele, ele metralha você. Por isso que Deus não dá, Deus dá dom escassamente. Glória a Deus! Escassamente. O ser humano não pode ser contrariado. Fica logo agitado, não sei mais o que. Não, se somos cristãos, nossa posição é a palavra. Deixa o diabo fazer. É a missão dele. E a missão do cristão é posicionado na palavra. Amém! Tem outra maneira melhor para o cristão. Glória a Deus. O diabo balança o barco para cá, para lá, ele está dormindo, vou afogá-lo. Até eu vou afogar. E balançou o barco para lá e para cá, e os discípulos fizeram tudo para não incomodar o mestre. E o vento para lá, e o barco para lá e para cá, quando eles viram que não dá conta, nós temos que despertar, temos que acordar. Glória a Deus! Glória a Deus! Mas o plano do diabo era afogar até Jesus. Você está dormindo, está cansado, naquela campanha lá, pregou, ficou cansado, curou os enfermos, expulsou o demônio, porque o diabo sabe que quando o demônio sabe, o endemoniado, quem orou fica fraco. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Sim. Tocou na orla do Espírito de Jesus. Ele disse assim, alguém me tocou. Ele disse, virtude saiu de mim, ele ficou fraco. Como humano, ele ficava fraco, como qualquer ser humano. Então o diabo disse, ele pregou, fez uma pregação, está cansado, expulsou o demônio, está fraco, está dormindo, eu vou afogá-lo agora. Mas os discípulos acordaram ele, e ele apenas para mesmo. Louvado seja Deus! Santo é o seu nome, Senhor! Aleluia! Essa é a razão pela qual o Espírito Santo concede escassamente em coisas assim. Você sabe o que eu quero dizer? Porque alguns, você não vai querer. Um verdadeiro servo de Deus não faz exibição com ele.
Veja você. Isso seria fazer um espetáculo. Vou provar que sou um cristão. E o diabo queria que Jesus fizesse um espetáculo ali, convertesse pedras em pães. Em outras palavras, Jesus disse: eu não vim para isso. Você pensa que a minha missão é outra. Aleluia. Amém. Santo é o seu nome, grande Deus. Amém. Amém. Aí no parágrafo 233 da mensagem, o sinal, o profeta diz assim: você diz, e a marca da besta? Aí o profeta diz: aqueles que rejeitam o Espírito Santo já estão marcados pela besta. O castigo virá mais adiante. Mas rejeitar o Espírito Santo já está marcado pela besta. Aí você vai às Escrituras, que são tantas. Em Romanos capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo escreveu: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então quem não é de Cristo é de quem? Pensei que era de outro nome, como alguns pregadores dizem por aí. Mas a Bíblia é muito clara em dizer. E no verso 14 de Romanos 8, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém. Por isso o profeta vem e resume o assunto e diz: a marca da... Quando pergunta, e a marca da besta, irmão Brando? O profeta vai logo muito claro e diz: aqueles que rejeitam o Espírito Santo já estão marcados pela besta. O castigo virá mais adiante. Mas o pregador disse no dia do julgamento: foi eleito para ajudar os parentes que rejeitaram o Espírito Santo, que rejeitaram Cristo. Aí onde está o grande problema. Mas que Deus nos ajude. Amém. Que Deus faça cada um de nós olhar para as sagradas letras. Amém. Para as sagradas letras. Porque o poder para transformar está nas sagradas letras. Amém. Não no argumento humano, não nas ideias humanas. Nunca o poder de Deus esteve nessas coisas. O poder de Deus está em sua palavra. E o poder para transformar está na palavra de Deus. Amém. Santo é o nome do nosso Senhor e Salvador, Amém. Jesus Cristo. Por isso Ele é bom, por isso Ele é maravilhoso. E por isso os filhos de Deus, eles caminham, enfrentam lutas, batalhas, mas também o Filho de Deus sabe que não está pelejando, não está pelejando por qualquer coisa não. Vida eterna não é farinha podre, nem banana podre. A vida eterna é coisa tão preciosa que a mente humana não passa nem perto de entender o que significa a vida eterna. Verdade. Se a pessoa dessa região tivesse uma pequena noção sobre o que é vida eterna, meu Deus do céu, tá todo mundo aqui com um cara no chão aqui pedindo: oh Deus, É verdade. obrigado pela sua bondade. É verdade. É verdade. Mostrar a mim o que é vida eterna. Deus é testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Isso é verdade. Glória a Deus. Ah, se esse povo soubesse o que é vida eterna. Porque nós, lá no lixo do pecado, Glória a Deus. e Aleluia. Deus cruzar o nosso caminho É verdade. para dar vida eterna. Vida eterna. Oh, Aleluia. Deus. o profeta diz: Glória a Deus. nós não temos como compreender isso, porque nós somos limitados. Deus é ilimitado, porque Ele é eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Aí é por isso que você vê uma mãe, um pai cristão arrastando os filhos para a igreja. É por isso que você vê uma mãe cristã arrastando os filhos para a igreja. Porque se aqui nós enfrentamos lutas, e lá fora no pátio do diabo, na igreja enfrentamos o que enfrentamos, calcule lá fora. Porque lá fora
diabo nem está preocupado, o diabo está preocupado com quem está na igreja. É verdade. O diabo tem tanto medo de quem está ali na igreja, e aquela pessoa na igreja, eu tenho que fazer alguma coisa. Lá fora ele engana com muito lixo, vai lá fora, mas na igreja ele pode muito bem levar o ser humano para um extremo religioso. E Deus quer cada um de nós, é na palavra dele. Amém. Não é descansando em religião. Não é descansando em alguma ideia. É no que ele diz em sua palavra. Amém. Glória a Deus. Amém. Por isso ele é o líder eterno, Amém. o Espírito Santo, Amém. o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E aqui nesta mensagem há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa, Há somente uma maneira provida por Deus. O parágrafo 91 ao parágrafo 120. O Gombrana faz as seguintes afirmações. Glória a Deus. Houve um profeta uma vez chamado Jó. Ele precisou de um consolo. Na hora que ele precisou de um consolo, os seus melhores amigos vieram para acusá-lo. É na hora dos problemas que os maiores amigos vêm cuspir em você. Por isso que a nossa âncora deve ser Jesus. Ele nunca cuspiu. Verdade. Foi cuspido. Ele nunca cuspiu. Santo é o seu nome. Encontramos o nosso Jesus cuspindo na cara do diabo. O diabo pegou a mulher samaritana e emaranhou ela de uma maneira que eu creio que o diabo disse: essa é minha mesmo. Aí Jesus ficou no poço de Jacó e disse: eu vou cuspir na cara dele e mostrar que essa aqui é uma filha de Abraão. Amém. Amém. E foi bem ali que o Senhor Jesus cuspiu na cara do diabo e fez aquela mulher crer que ela era uma filha de Abraão. Amém. Quantas vezes que o diabo empurrava as pessoas, ele tem suas maneiras, mas o líder eterno também tem a maneira dele. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Houve um profeta uma vez chamado Jó. Ele precisou de um consolo. Os membros de igreja vieram e o condenaram e disseram: Jó, você sabe, você simplesmente não está certo com Deus. E eles o condenaram. Mas ele ainda precisou de um consolador. Nem sequer sua esposa podia consolá-lo. Ela disse: Jó, você deveria amaldiçoar a Deus e morrer. Ninguém conhece o esposo melhor do que a esposa. Ninguém conhece a esposa melhor do que o esposo. Eles confidenciam conversas e assim sucessivamente. E aquela mulher, vendo como era Jó, a maneira que ele servia a Deus, se levantava de madrugada, oferecia sacrifício a Deus pelos filhos e tanta coisa. Ela não viu um na terra como seu esposo, servindo a Deus daquela maneira. Ela não viu um. Aí agora olha para ele e vê ele naquela condição. Jó, essa religião sua não vale nada. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Mas esse Jó, irmão, ele não sabia porque era que estava passando por aquilo. Deus não revelou para ele. Oh, aleluia. Deus não revelou para ele, ele não sabia porque estava passando por tantos problemas. Mas só tinha uma coisa: ele era um filho de Deus. Amém. Era criado por Deus. Amém. E veja porque Deus o abençoou tanto. Olhou para ela e disse: mulher, tu falas como uma louca.
deveria ter dito assim: tu és uma doida, mulher, tu não sabia o que é que está dizendo? Não. Ele nem disse isso porque essa palavra diz: não chame ninguém de louco. Ele disse: tu falas como uma louca. Ele sabia usar o poder de Deus. Jó sabia usar o poder de Deus. Os príncipes do Oriente vinham para receber o conselho de Jó. Glória a Deus. Deus o cumulou de sabedoria, de prudência. É verdade, Senhor. Aquele homem viveu tão bem na presença de Deus que o diabo, dando volta na terra, fez tudo para afastar Jó de Deus, não conseguia. E nem conseguiu. Oh, glória. Aleluia. Aí Deus faz uma reunião no céu e o diabo também bota o nariz lá. Aparece lá. Deus não convidou ele não para aquela reunião lá. Por que é que o profeta, orando pelos enfermos na igreja, ele diz assim, sempre diz: fecha os olhos. Fecha os olhos, porque o espírito mau sai da pessoa e pode pegar você. E algumas pessoas não acreditam. Você só se implica com Deus. Um dia o profeta orando por uma pessoa endemoniada, o demônio saiu lá, pegou a pessoa lá que estava irreverente. Quantas vezes você está no culto dizendo uma coisa aí, ele cutuca ele e diz assim, umas poradas assim, ele ou ela cutuca, e a pessoa, o diabo dentro da igreja. Mas dentro da igreja, quando o diabo põe uma reunião no céu, lá que Deus nem convidou ele, porque ninguém convidou o diabo para estar aqui não. Mas ele esteve assim, tá? E aqui foi comigo. Vou nunca lá mais. O diabo quer isso mesmo. O diabo toca dessas coisas. Ele sabe que se ele vier aqui, ele sabe o que é que ele vai ouvir. Ele sabe que o nosso compromisso aqui é com a Bíblia. Amém. O nosso compromisso aqui é com Jesus Cristo. Aqui o convite é que cada um seja prisioneiro de Jesus Cristo. Aqui o convite é para que o nosso líder seja ele, o Senhor Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus, aleluia! Naquela reunião ali no céu que Deus fez e o diabo se apresenta. Você está bem de onde? Eu estava dando umas voltas lá na terra. Aí você viu meu servo Jó? Ô irmão, aleluia! Você viu meu servo Jó? Ah, vi. Viu quanto é que ele é fiel a mim? Já teve que dizer que viu ele. Já teve que dizer. Tem que dizer, ele ofereceu o caminho da regata para Jó. Olha, nós temos um programa lá na televisão, você está perdendo. Jó diz: eu tenho que me ocupar. Mas rapaz, onde é que você estava aqui? Naquela hora, lá nas calçadas, você perdeu aquela conversa. Eu tenho que me ocupar. Aleluia! E assim sucessivamente. Glória a Deus. Então não importa, irmão, o que alguém fala, o que alguém pensa, o que alguém diga. Vamos se ocupar nas coisas de Deus. Amém. Vamos se ocupar nas coisas de Deus. E o diabo vai continuar dando coisas, feito cavalo, feito jumento, feito chão, feito jumento. Amém. Mas a missão, se somos filhos de Deus, a nossa missão é servir a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Ô pastor, mas ó, disseram aquilo e aquilo e aquilo com o Senhor. Só disseram isso para começar nem a dizer nada ainda. E se eu fosse bom, eu prezasse de Jesus? Preciso de Jesus, porque eu não presto. Se eu prestasse, quem já se viu o doente, o são precisar de médico? Precisa de médico, doente. Amém. Aleluia! Louvado seja Deus! Santo é o seu nome, Senhor! Aleluia! Amém. Mas Jó, aquele homem que Deus deu tanta sabedoria, aquele homem que sabia se aproximar de Deus corretamente, e tudo que ele fazia, Deus recebia. Disse:
Tu falas como uma louca mulher. Toda a riqueza que eu tinha foi Deus que me deu. Todos os filhos que eu tinha foi Deus que me deu. Tirou toda a minha riqueza, tirou meus filhos, tirou minha saúde. Deus levou. Louvado seja Deus. Amém. Diz que aquilo foi uma bufetada tão grande na cara de Satanás que ele ficou bem longe de Jó. Amém. Amém. Aleluia. Amém. E Jó ficou com isto até que Deus lhe deu uma visão de Jesus Cristo. Ficou ali sem entender. Ele disse: pecado não tenho porque eu queimei o sacrifício. Eu fiz para ele do jeito que ele exige em sua palavra. Os amigos foram lá e disseram que ele tinha pecado. Ele disse: não, eu queimei o sacrifício. O que é que Deus quer? O que é que esse nosso Deus quer de nós? Que estejamos debaixo desse sacrifício. É verdade. Amém. Qual é esse sacrifício? O Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem está debaixo desse sacrifício, ele sabe que ele é tão culpado. Ele sabe que ele é tão culpado. Louvado seja Deus. Quem está debaixo desse sacrifício, quem aceita esse sacrifício que é Jesus Cristo, olha, irmão, você sabe, né? O cordeiro vinha no Antigo Testamento, o cordeiro, o pecador trazia o cordeiro, ele não mandava, ele trazia o cordeiro. Ele não mandava, o pecador trazia o cordeiro e entregava ao sacerdote, não era o diácono não. Ao sacerdote, não era o profeta não. Quem tem o ofício de interceder pelo povo é o sacerdote, o pastor. É verdade. Entregava o cordeiro ao sacerdote matava o cordeiro e o pecador colocava a mão sobre o cordeiro e o cordeiro morrendo ali, palindo, e o pecador sabia que o cordeiro estava morrendo por ele, no lugar dele. O pecador sabia que quem era para morrer, quem pegou foi eu. Então quem era para morrer era eu. Quem está morrendo é esse inocente, não tem nada a ver. E aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo. Amém. Lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, nu. Você pensa que ele está como está no crucifixo? Não, ele botou aquele trapo cobrindo suas vergonhas, porque ele é católico. Ele ficou nu como nasceu, lá na cruz do Calvário. A maior vergonha que ele passou neste mundo foi o nosso Salvador, por causa de nós. Suspenso ali entre os céus e a terra, nu, morrendo por mim e por você. O meu sacrifício, o seu sacrifício, a minha propiciação, a sua propiciação. Então, quando você toma conhecimento disso, quando isso é revelado para você, irmão, quando você entra no santuário, você tem até cuidado da riqueza. Você sabe que você vai vir para a presença de alguém que morreu por você. E quem morreu não foi Gabriel, não foi nenhum anjo, não. Foi o Deus Todo-Poderoso. Que tomou forma e morreu por nós, porque Ele quer que eu e você tenham a vida eterna. Amém. E quando você toma conhecimento disto, irmão, aí o diabo logo diz: aquele ali eu perdi. Já sabe. Você quer ver? Vê a condição do filho pródigo. O filho pródigo pegou tudo que os pais tinham, o pai deu a ele. Enquanto tinha dinheiro, tinha mulher, tinha amigos, tinha tudo. Ia para os melhores hotéis e tudo, mas um dia o dinheiro acabou. Aí os amigos também se acabaram. As mulheres nem sequer olhavam mais para ele. Aí não tinha mais dinheiro para pagar o hotel para dormir, nem tinha dinheiro para a comida.
Aí teve que procurar trabalho, e procura aqui, e procura lá, e o emprego que achou foi cuidar dos porcos. O salário era tão pequeno, não dava nem para comer. Tinha que fazer economia, comer pouco para dar, porque você não precisa só comer. Você precisa comer? Você precisa comprar calçado, precisa comprar roupa. E ele tinha que fazer uma economia e não dava nem para comer. Então, para saciar a fome, tinha que comer junto com os porcos. E um dia ele disse: mas eu, nesta condição, lá na casa do meu pai, os empregados do meu pai comem na mesa com ele, e eu aqui comendo aqui junto com os porcos, eu vou voltar para casa. Filho pródigo. Filho pródigo, porque filho pródigo é filho. Ele dispensou os bens. Vou voltar para casa. Agora, quando eu chegar lá, eu vou pedir perdão ao meu pai, vou dizer a ele que pequei contra os céus e contra a terra, contra ele. E eu vou dizer assim: olha, eu não sou digno de ser chamado filho. Me receba como um empregado, como um jornaleiro. Olha, eu quero só ser um empregado seu. Assim planejou e voltou. E diz as sagradas letras que todo dia o pai olhava assim: onde é que está meu filho? Ele era filho. Ele era filho. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Até que um dia ele viu, avistou uma pessoa que vinha bem distante, depois se aproximando. Ele foi olhando assim. Não, não é ele não. Ele não saiu nessa condição. Ele saiu bem vestido, ele tinha ali todo rasgado, todo maltrapilho. Não é ele não. Depois se aproximando e ele olhando assim, disse: é ele mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele vinha chegando, ele já veio clamando, pedindo perdão e contando a situação. Olha, e eu quero que o Senhor me tenha como um empregado, um jornaleiro, um empregado seu, que não sou digno de ser chamado de filho, não. O pai tirou o anel e botou no dedo. Mandou matar o melhor servado. Faça uma festa para ele. Glória a Deus. Aí o filho, que nunca desobedeceu o pai, estava lá no campo cuidando das coisas. Quando veio a festa lá, a banda tocando e a turma dançando, e naquela festa maior do mundo, o que é? O que está acontecendo aí? E um foi lá e disse: seu filho, seu irmão, acabou tudo que tinha, aí voltou todo maltrapilho, todo remendado, todo rasgado. Seu pai botou o anel no dedo dele, matou um povo dele aí, boi, gordo, cevado, e toca a festa aí. Porque eu não entro, eu não vou nem entrar em casa. Aí alguém foi lá, contou para o pai. Aí o pai foi lá. Ele: não, mas o Senhor não me deu um capítulo para me comer com meus amigos. E esse aí desperdiçou tudo, o Senhor. Meu filho, tudo que eu tenho é seu. Eita. Glória a Deus! Eu tenho é seu. Aleluia. É por isso que você não sai. Olha o diabo dá coisa fazer. O diabo doido para levar nós lá para o lixo. Você diz: eu começo a olhar para a cena do cavalo. Eu? E o cara convida e diz isso e cochicha em você. Eu, hein? Eu sei o que ele fez por mim. Vocês caras, é sim. Mas eu, o Calvário, eu sei o que o Calvário fez por mim. Rapaz, para quem? Você quer ir lá comer a porta dos povos? Vai, eu não. Porque eu tenho, aquele que é menino e mostrou que por onde o filho pródigo passou. Louvado seja Deus, amém? Aleluia! Ai, irmão. Amém. Deus é bom. Para que foi que Deus enviou essa mensagem? Foi para a gente brincar com ela? Não. Foi que Deus enviou esse profeta aqui? Será que foi só? Para que foi que Deus deu tanto dom a este homem? Por que Deus deu tanto dom a este profeta? Porque Deus sabia que ele sabia usar seus dons. Deus sabia que ele ia saber usar seus dons. E o que é de política que tem surgido no meio dessa mensagem tão santa? E o profeta, como profeta, diz: olha,
o diabo não vai querer que vocês permaneçam amáveis. Ele não disse que o diabo ia usar um bêbado, nem uma prostituta, nem um adúltero. Ele disse, o diabo vai usar um de vós. Aí você, cristão, foi acordado pela trombeta de Deus para hoje. Você é cristão, então quando as coisas começam a acontecer, aí você lembra, o meu profeta disse que quando isso começar a acontecer na igreja, eu fique mais perto do meu irmão. Eu fique mais unido com o meu irmão. Porque quando você se une, aí o diabo não encontra nem lugar para entrar. Louvado seja Deus, amém? Amém. Por quê? Porque o líder eterno, ele nunca falhou. Amém. E ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Santo é o seu nome. Amém. Aleluia. Amém. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém. E tanto sofrimento para Jó, ele não sabia o que estava acontecendo. E Jó ficou com isto até que Deus lhe deu uma visão de Jesus Cristo. Agora vocês creem nisso? Ele disse, quando a visão veio, Jó disse, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus, verei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Amém, aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado. É o seu nome. Agora lembre-se, a visão é, ele viu Jesus. E Jesus é a palavra, você crê? Amém. Então quando Jó precisou de um consolador, Deus lhe enviou uma visão da palavra. Amém? Amém. Porque o consolo que eu tenho é o seu? Amém. Amém. Aleluia. Mesmo que todos me abandonem, todos abandonem você, você sabe que o nosso Redentor não vai nos abandonar. É verdade. Este é o consolo que eu tenho, Jesus Cristo. É ler, este é o consolo que eu tenho, é ler a palavra, crer na palavra, no que a palavra diz. Jesus disse que toda a palavra do homem seja mentira e a minha seja verdade. Não importa o que alguém diga, eu respeito o que eles dizem, mas quando diz respeito à fé, se é contrário à palavra de Deus, eu não creio, diz o profeta. Eu também não creio. Amém. Eu não creio em nada a não ser no que a palavra de Deus diz. Porque o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Não apenas um tanto da palavra. Ele diz toda a palavra, de toda a Bíblia. O homem viverá de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora, é assim que o homem vive. Esta é a maneira provida por Deus para ele viver. Amém? Amém. Glória a Deus, Senhor. Amém. Isso faz a alma de um cristão se regozijar. E Jó era um profeta que viveu antes mesmo que a Bíblia fosse escrita. Nem tinha uma Bíblia para ler como eu e você. Jó. Oh, nós hoje temos Bíblia, temos mensagem. Quanto mais Deus dá, mais o ser humano faz confusão. O cristão não, o cristão vive ancorado. O cristão vive fortalecido. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E observe, Jó era um profeta. E a palavra do Senhor vem ao profeta. E então, quando ele queria consolo, ele não pôde encontrar nenhum. Precisando de consolo, não pôde encontrar nenhum. Ele foi à sua igreja, e na sua igreja não havia consolo algum para ele, mas sim acusação contra ele.
O que a igreja dele tinha para ele era acusação. Mas ele permaneceu até que Deus lhe mostrou a palavra por visão. E então ele foi consolado. E ele permaneceu de pé. E os relâmpagos brilharam e os trovões soaram. E ele disse: ainda que os vermes da pele destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Ele falou comigo: deixe que a morte ou qualquer outra coisa me atinja. Não faz a menor diferença, porque eu verei a Deus. Eu vi a visão de sua palavra. Amém. Aleluia. Amém. Israel um dia esteve no Egito, ali embaixo em cativeiro, e eles precisavam de uma maneira, eles precisavam de um modo de sair do Egito. Eles precisavam. E observe, nós encontramos que um homem foi treinado, seu nome era Moisés. Ele foi treinado em todo o poderio militar para ser o próximo faraó ali embaixo no Egito. Ele foi treinado em todo o poderio militar. Ele pensou que algum dia ele libertaria o seu povo. E ele saiu, esse poderoso homem, poderoso em palavras e obras, como diz a Bíblia, Moisés. E ele tentou com o seu poder militar, mas essa não era a maneira provida por Deus. Faltou-lhe alguma coisa. Amém? Amém. Pensou que podia libertar, mas não é daquela maneira que Deus ia libertar. Falhou. Porque Deus tem a maneira provida para libertar as pessoas. Amém. Se você pensar em ajudar alguém através do argumento, oferecendo isto, oferecendo aquilo, você vai piorar ele. Você vai piorar ela. Porque essa não é a maneira provida por Deus. A maneira provida por Deus é a sua palavra e nada mais. Amém. Mas um dia, quando ele estava lá atrás do deserto, um dia, quando Moisés estava lá atrás do deserto, velho, com 80 anos, ser humano com 80 anos, só tem um troço que olha para ele e não gostando nem pouco, é o INSS. Isso morreu ainda. Quando os velhos que chegam no hospital estão lá, tudo dentro de um carro, mas tem que ir lá, ficar o dedo não sei aonde, porque eles pensam que está vivo ainda. 80 anos e já morreu. Não, está vivo, vai estar lá. Pagar o frete do carro, ver o que para que a gente presta. Quando caísse na velhice era para viver melhor. Não é para viver melhor? Os deputados não. Os deputados nunca vi um lá no campo para receber dinheiro. Não, deputado, agora a gente que recebe 10 centavos, tem nós aos pobres que botam lá em cima. 10 centavos, salário mínimo, tudo tremendo lá, dentro do carro a maioria, viu? O banco não acredita que está vivo não. Por ordem do INSS, tem que trazer, olha lá se morreu ou não. E assim, os procuradores, estão entendendo? Amém. Amém. E Moisés com 80 anos, lá no deserto, lá atrás do deserto, o que lhe faltava, a sarça ardente tinha para ele. O que faltava em Moisés para libertar Israel do cativeiro, a sarça ardente tinha. Amém. Aleluia! Amém. Louvado seja Deus! E enquanto o ser humano não se encontra com essa sarça ardente, a cabeça dele é ninho de ideias erradas. Mas quando ele se encontra com essa sarça ardente, ele anda vendo aquele escravo que lá no país dele, o pai dele era o rei da tribo. É como um cristão anda. Amém. Porque o cristão é aquele que se encontrou com a sarça ardente. Oh, glória. Saiu lá o escravo lá do rei da tribo. Foi vendido. Aleluia. Foi vendido, aí então lá chegou o comprador de escravos e olhou assim para escolher. Não, tem para escolher. Escolheu.
Diz, eu também quero aquele. Diz, aquele não é para vender não. Não, mas eu quero. Não, mas aquele não é para ser vendido. Mas por que aquele? Por que aquele é diferente dos outros? Porque os outros para trabalhar tem que ser empurrado, tem que ser chicoteado, e ele não, né? Faz tudo sem ser empurrado, sem precisar ser gritado. Você alimenta ele diferente? Não, come na mesma gamela. Eita, glória. Mas você não tem um prato para... Não, na mesma comida, na mesma gamela aí, come tudo junto aí. Mas por que aquilo é daquele jeito? Diferente dos outros. Isso eu também não sabia por que era. Vim saber há pouco tempo. Descobri que lá na tribo, onde ele foi comprado, o pai dele é o rei da tribo. E mesmo aqui em terra estranha, ele se comporta como filho do rei. Aí o profeta diz, um escravo. Em terra estranha se comporta como filho do rei, e eu e você, aquele que é cristão, louvado seja Deus, e o cristão, somos filhos do rei, irmão. Somos filhos do rei, louvado seja Deus. E filho de rei não tem cabeça para alinhar ideia, para alinhar pensamento de homens, não. Amém. Porque filho do rei é guiado pelo rei. Amém. Filho do rei tem o espírito do rei. Louvado seja Deus, amém. É verdade. Aleluia. E Moisés teve uma visão da palavra que era Deus. E quando isso aconteceu, a visão falou a palavra. Eu me lembro da minha promessa, amém. Abraão, Isaque e Jacó. Engraçado, nunca diz minha promessa feita a Abraão, Isaque e Esaú. Só diz Abraão, Isaque e Jacó. Esaú é um desqualificado. Agora é claro que isso diz que Abraão, que a Esaú será salvo, mas a palavra não diz. Me lembro da promessa, da minha promessa, amém, feita a Abraão, Isaque e Jacó. E eu me lembro que prometi a eles, e eu vim para libertá-los, amém. Oh, que coisa! Então, como falei outra noite no tabernáculo, Moisés se tornou um prisioneiro de Deus. A menos que Deus possa te tornar um prisioneiro, Paulo se tornou um prisioneiro. Vê, você não pode olhar o que você pensa. Você não pode olhar no que alguém pensa. Irmão, isso é bom, não é? Amém. Você não pode olhar no que você pensa. Você não pode olhar no que alguém pensa. Você tem que ir apenas por aquilo que Deus diz para fazer. Você é um prisioneiro dele. E você não pensa como alguém pensa e nem olha como alguém pensa. Você apenas vai pelo que Deus diz para você fazer. Paulo sabia que ele era prisioneiro do Espírito. Paulo sabia que ele era pressionado no Espírito a ir a determinado lugar, quando ele não queria ir. Você encontra na Bíblia o apóstolo Paulo desejando ir a certo lugar e o Espírito dizendo para ele não ir. E Paulo querendo ir, e o Espírito, não é para ir. Como ele era prisioneiro, não era de Paulo. Paulo não era prisioneiro mais de seus pensamentos, era prisioneiro de Cristo, ele ia onde Cristo mandava. Amém. Aí está o cristão. Paulo sabia que ele era pressionado no Espírito a ir a determinado lugar quando ele não queria ir. Ele sabia que o Espírito proibiria de ir a determinados lugares. Ele sabia que ele tinha que ficar calado muitas vezes. Aquela pequena adivinha seguiu atrás dele um dia, uma gritaria ali atrás dele. Vocês sabem disso lá em Atos 16. Amém? Amém. E Paulo, com o Espírito de Deus em si, queria repreender aquilo.
E dia após dia, ele queria repreender. Paulo tinha o Espírito de Deus, queria repreender aquele Espírito, mas o Espírito não permitia repreender. E finalmente ele recebera a mensagem: repreenda. Enquanto Paulo não recebeu a mensagem do Espírito Santo para repreender aquele espírito da casa divina, ele não repreendeu. Vontade de repreender, ele teve da primeira vez que ela abriu a boca falando aquilo, ele queria, mas o Espírito não permitiu. O Espírito Santo. Agora tem muita gente que corre atrás de demônio. Não brinca com demônio, não. Não brinca com demônio, não, que demônio é demônio. A Bíblia diz que um dia um grupo de pessoas viram um discípulo expulsando demônio, viu Paulo expulsando demônio, aí encontrou aí um demoniado por aí, aí foi expulsar o demônio. Eu expulso no nome de Jesus, que Paulo prega. O demônio olhou para a cara dele assim: bom, Paulo eu conheço, Jesus também eu conheço, vocês, quem são? Lançou em cima, deixou eles nus. O demônio conhece cada cristão, o demônio conhece Jesus Cristo. É verdade, é verdade. Aleluia! Louvado seja Deus, amém? Você cheio do Espírito Santo, não importa, mas até para fazer as coisas, tem que esperar Ele mandar. É verdade. Tem que aguardar a resposta dele. Glória a Deus. Amém. Seu nome, Senhor, é santo. Amém. Louvado seja Deus. Oh, irmão. Deus é tremendo. O Senhor é santo. Finalmente ele recebeu a mensagem: repreenda. E ele se virou. Ele não poderia fazer isso até que Deus dissesse, amém? Oh, se a igreja tão somente pudesse estar na gloriosa presença de Deus, algum dia irá liberar, algum dia Deus irá liberar seu poder sobre ela, e coisas acontecerão. Algum dia Deus irá liberar seu poder sobre ela, sobre a igreja, e coisas acontecerão. Mas você não pode misturar a sua dieta. Você não pode misturar nada com a palavra, porque a palavra é pura. Amém. Se você misturar, você se tornará um híbrido. É misturar alguma coisa com a palavra e você se tornará um híbrido. Sabe, irmão, isso é assim, assim, me mostra a palavra. Não, me mostra na palavra. Não, me mostra a palavra. Botando na palavra, vai embora. Pode ir passando. Aqui nós estamos ocupados de outras coisas. Nós estamos ocupados no negócio do reino. Amém. Aleluia. Mas você não pode misturar a sua dieta. Se você misturar, você se tornará um híbrido. Fique exatamente com o que Deus disse. Fique na palavra. E Deus a confirmará como a verdade, sim, Senhor, amém? Deus promoveu uma maneira para Israel. Ele ungiu um profeta, enviou uma coluna de fogo e confirmou a palavra que o profeta falou por meio de sinais, por sinais de criação. Moisés, vá e estenda a sua vara sobre o mar, em direção ao leste, e diga: haja as moscas. E Moisés, um homem com a palavra de Deus, sabendo que o homem não pode criar, firmou a vara em direção ao leste desta forma, e disse: haja moscas por todo o Egito. E moscas foram criadas e vieram à existência pela palavra de um homem. Amém. Deus usa o homem como seu instrumento. Amém. Ele somente pode falar através de um homem. Eu sou a vinha, disse Jesus, vós sois os ramos. Isso é certo, amém? Ele disse: não havia rãs,
Ele disse: Moisés, vá até lá, levante o teu cajado e chame rãs. Esta foi a comissão de Deus para ele. E Moisés disse: agora já pensou? E Moisés disse: agora, espere um minuto. Espere um minuto. Agora talvez os dias, eu nunca ouvi uma coisa como essa. Não seria melhor eu ir um pouco mais devagar? Ele não teve nenhuma denominação intelectual para lhe dizer o que fazer. Ele vivia pela promessa de Deus. Ele era um prisioneiro da casa de Deus. Ele somente podia ir fazer conforme o Espírito lhe permitisse. E ele levantou a vara e falou, e rãs vieram à existência com certeza. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Eles tiveram o cordeiro provido quando eles precisavam de algo pelos seus pecados. A maneira provida por Deus trouxe um cordeiro. A maneira provida por Deus fez um caminho através do Mar Vermelho quando eles encontraram em uma cilada. Se encontraram em uma cilada. E Deus proveu o caminho para eles. A maneira provida de Deus, por Deus lhes deu um profeta, proveu-lhes uma coluna de fogo, para segui-los, uma confirmação da palavra. Um homem provido por Deus, o que ele disse veio a acontecer, mostrou-lhe exatamente o que era, e ainda quando cruzaram o mar, eles fizeram uma lei. Cruzaram o mar, e eles ainda fizeram uma lei. Deus tirou do cativeiro do Egito, com sinais de maravilhas, abriu o Mar Vermelho, eles passaram, mas lá no deserto eles quiseram uma lei. Israel, sempre é assim. Quando foi que você ter encontrado a igreja satisfeita? Quando a igreja está bem, pode esperar uma tempestade, existe um fogo em algum mundo se movimentando. Se tem uma coisa que inquieta o inferno, é quando o povo de Deus está em paz. É verdade. Olha aí nas Escrituras. É verdade. Santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. Santo é o seu nome. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Esta é a maneira como o homem opera. Ele quer cruzar o mar, eles fizeram uma lei. Estes são os seres humanos, nunca satisfeitos com o que Deus apresenta. Esta é a maneira como o homem opera. Ele quer injetar as suas próprias maneiras. O modo provido por Deus é sempre o de enviar sua palavra, mas o homem quer suas maneiras. Se fizesse assim, seria melhor. Se fizesse assim, seria melhor. Como Absalão, a morte assolou o Egito. Ele iria matar a todos no Egito. Agora lembre-se, quando os furúnculos estavam se rompendo, quando o fogo estava caindo, e quando a chuva vinha e o granizo caía, Deus proveu um lugar para seus eleitos não entrarem naquilo. Eles estavam na terra de Gósen, protegidos por Deus. Verdade. E quando as coisas começam a acontecer hoje, o cristão se esconde na palavra. Aleluia. Os cristãos se escondem na palavra. Você vê os tumultos tem acontecido tumulto aqui, tem acontecido tumulto ali. E o ministério dele está se acabando. Tem muito fazendo festa. Aí alguns desviados sabem da notícia, sabe uma coisa, eu vou correr para a igreja. Aleluia! Lá no Egito, os furúnculos tomando de boca da terra, e as misérias lá, e que cada israelita correu para Gósen. Eita glória. Era o lugar deles, Gósen. Outro lugar
do cristão, a palavra. Deus está a ponto de vir e levar a sua igreja. A hora está chegando. E esses tumultos é nessas horas, louvado seja Deus. Deixa eu chegar. Oh, Deus é maior. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, aleluia, Deixa, Senhor Deus, eu ficar mais perto do Senhor. Ele tinha um lugar chamado Gozen. Israel tinha um lugar lá no Egito chamado Gozen. A melhor terra foi dada a eles. O melhor Deus tem para seus filhos. Por isso os filhos de Deus, eles permanecem na palavra. E quem está na palavra, contender. Quem está na palavra para contender. Agora tinha vindo um espírito de morte sobre a terra, e todo homem, lembre-se, morte é a razão por que morremos. Israel teve que ter algo para guardá-lo da morte, ou a morte os teria atingido também. O salário do pecado é a morte. Israel tinha pecado, e Deus, para que eles não morressem, seu povo que estava tentando segui-lo, ele proveu um cordeiro e um sangue sobre a porta que protegeu os seus primogênitos. Amém? A maneira provida por Deus. Enquanto isso, o Egito pensou que eles poderiam se trancar com todas as suas grandes teologias e curandeiros e o que quer que tivessem, e o anjo da morte passou por cima deles porque eles estavam sem sangue e eles morreram. E qualquer religião hoje que não tenha a vida do sangue de Jesus Cristo por trás dela, o anjo da morte está nela, correto? O anjo da morte, ela está separada de Deus. Igreja que não tem o sangue de Jesus Cristo sobre ela, o anjo da morte está sobre ela. Ela, tal igreja, está separada de Deus? Sim, sem dúvida. Icabod é escrito em cada pedacinho dela. Icabod quer dizer: foi-se a glória. Icabod é escrito em cada pedacinho dela, que não tem sangue. Você diz: bem, estou feliz, o sangue. Se o sangue não tem surtido efeito, se não tem causado efeito, e você vê isso em sua vida como um filho de Deus consagrado, com o que Jesus disse que aconteceria, então tenha cuidado. Você deve ter algo mais além do sangue. Você deve ter uma pequena injeção de teologia aí, ou algum conselho errado, ou alguma orientação errada, e aquilo tomou o lugar do sangue na sua vida, ou algo assim, uma pequena injeção de alguma sensação. Você diz: eu estremeci, eu sacudi, eu dancei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O profeta diz: cuidado, cuidado, que isso não é o que Deus exige, não. O que Deus exige é um sinal, que é o Espírito Santo. Amém. Não é porque você profetiza, não é porque você é pregador, não é porque você orou e alguém foi curado, não é porque você canta, não é porque você dança, não. A proteção é um sinal do Espírito Santo. Sem ele, todos estão perdidos. Se o remédio fizer efeito em você, ele é bom para todo ser humano. Ele te salvará do pecado. Ele te limpará de uma vida de pecado. Se você tomou o remédio, este remédio é Jesus Cristo. Aleluia. É o Espírito Santo em mim e em você. Este remédio, assim como o remédio natural tira a doença do meu corpo e do seu, este Espírito Santo te limpará de uma vida de pecado. Este Espírito Santo vai nós virar as contas para o pecado.
fará de você uma pessoa diferente. Esse Espírito Santo fará de você uma pessoa diferente, tirará a dúvida e fará de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? A morte atingiu o Egito. Deus separou a fé da incredulidade naquele dia pelo sangue sobre a porta. Moisés, um servo fiel que seguiu cada preceito de Deus, chegou ao lugar onde ele teve que morrer. Teve que morrer. Seguiu todas as instruções de Deus, mas chegou ao lugar que ele teve que morrer. Você está entendendo? Ele estava ficando velho, tão velho, cansado. Teve que morrer. Com 120 anos ele teve que morrer. 40 anos no Egito, fugido, passou 40 anos fugido, 80. Depois voltou, aí mais 40 anos caminhando com o povo. Estava velho. 120 anos. Ele estava ficando tão velho, com 120 anos, ele teve que morrer. Ele não tinha lugar para morrer. Tinha que morrer e não tinha lugar para morrer. Ele não queria morrer ali com os murmuradores e tudo mais. Ele não queria morrer. Senhor, eu tenho que morrer aqui com os murmuradores. Não queria morrer com os murmuradores e tudo mais. Mas Deus lhe proveu uma rocha. Amém. Deus disse: suba lá na rocha. Você está velho, está cansado? Orienta Josué, seu sucessor. Suba lá na rocha. Ele subiu, olha lá a terra lá. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus maravilhoso. Sim, Senhor. Deus proveu uma rocha para Moisés. Ele começou a subir até que ficou acima de toda a incredulidade. Toda a incredulidade ficou lá embaixo, Moisés, lá na rocha, lá na montanha, olhando para a terra prometida. É onde o cristão está hoje. O cristão hoje está separado de toda a incredulidade. O incrédulo chega contigo no seu ouvido e você diz: vai atrás de mim, Satanás. Eu tenho que me ocupar. Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Eu tenho que me ocupar dos negócios do rei. Eu sei para onde estou indo. Vai atrás de mim, Satanás. Porque minha rocha é a sua. Se você é um cristão, é Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Moisés começou a subir até que ficou acima de toda a incredulidade. Deus tinha uma rocha preparada ali. E ele morreu sobre aquela rocha, olhando para a terra prometida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde se deve morrer. Louvado seja Deus. Amém. Essa rocha é Cristo Jesus, que aponta para a terra prometida. Você se achega a Ele uma vez e verá que cada promessa de Deus é verdade. Achegue-se a Ele uma vez para ver. Louvado seja Deus. Aleluia. Aí você descobre que tudo que o mundo oferece é lixo. Lixo! Deus. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Você se achega a Ele uma vez e verá que cada promessa de Deus é verdade. Absolutamente isto é certo. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Porque Ele é a palavra. Ela só se manifesta através de você quando você estiver nele. Observe.
depois que ele morreu, estava longe no deserto e precisou de carregadores de caixão. Quem vai carregar o caixão de Moisés? Ele estava precisando de carregadores de caixão. E agora? Os urubus tocar no corpo de Moisés? Ah, não. Aquele corpo tem dono. Oh, Glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Precisando de carregadores de caixão, Deus proveu anjos. Anjos! O corpo de Moisés é o lugar correto. Aleluia! Aí alguém disse assim: nós vamos procurar o corpo dele. Josué disse: nem vai. Vocês não vão encontrar. Josué sabia o que tinha acontecido. É, Jesus. O sucessor de Moisés. Louvado seja Deus. Josué e Caleb representam aqueles que ficam lá do profeta, ao lado da mensagem, ao lado da palavra. Depois do que o cabo faz, eles dizem: o meu lugar é na palavra. E deixa o tempo correr e fazer o que quiser. Louvado seja Deus. Aleluia. E alguém diz: não, eu vou mudar, mas você não vai encontrar. Não vou encontrar. Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, santo é o seu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus anjos, por quê? Aleluia. Porque homem nenhum neste mundo poderia levar o corpo de Moisés aonde ele estava indo. Para onde Moisés estava indo, homem nenhum poderia levar. Por isso que Deus providenciou anjos. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Sabe o que é que Deus disse para mim? Olha, eu não quero você na grande tribulação. Na grande tribulação, no período da grande tribulação, eu quero você nas folhas do conselho. Enviou essa mensagem para me ensinar a se preparar para ir no arrebatamento. E se você é um eleito, a mesma coisa que falou com você. Por isso você não se move. Não importa o que o inimigo tente tirar você da igreja, aí é que você vem mais cedo. Aí é que você se apressa em chegar aqui. Aí você vem aqui na festa. Porque o nosso objetivo aqui é arrebatamento. Nós não temos tempo para política. Aleluia! Deus! Amém, amém, Senhor! Sim, Deus proveu anjos, porque homem nenhum nesse mundo poderia levar Moisés aonde ele estava indo. Precisava de alguém para arrumá-lo ali. E anjos o levaram ao lar. Anjos levaram o corpo de Moisés ao lar. Nunca a sepultura de Moisés foi encontrada. Está no monte da transfiguração. Glória. Apareceu Elias e Moisés. Porque Moisés nunca foi sepultado. Glória a Deus. Oh, maravilha. E Pedro achou tão bom, disse: Senhor, é bom que a gente fique aqui agora. Vamos fazer 3 tabernáculos, um para o Senhor, outro para Elias e outro para Moisés. Oh, irmão, na presença de Deus é o lugar melhor de estar. É o melhor lugar de estar. E o inimigo não quer que você permaneça na presença de Deus. O inimigo quer que você ande na cabeça dos outros como piolho. Mas o quê? Nosso líder é o Espírito Santo. Este é o líder eterno. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Moisés precisava de alguém para arrumá-lo ali. E os anjos o levaram ao lar.
Enoque precisou de uma escada um dia. Ele caminhou por 500 anos com Deus e lhe agradou. Ele precisou de uma escada, Deus lhe proveu uma autoestrada e ele caminhou diretamente para o lar. Elias precisou de uma escada uma vez e Deus lhe deu uma carruagem com cavalos ou que coisa, amém? Sansão precisou de uma lança e Deus lhe deu uma queixada de jumento selvagem. O inimigo encurralou Sansão, as cabeças todas protegidas de capacete, o melhor capacete do dia, de bronze, espadas, e Sansão sem nada. Ele olhou assim, porque o Filho de Deus luta com o que tem. Ele olhou assim, é o que tem. Uma queixada seca, agarrou assim. Filisteu era avançando e ele, pá, capacete para tudo até lá. Você disse que a primeira pancada viraria pó, um osso batendo num capacete de bronze. Não ficava nada. Era Filisteu vindo e ele tá aqui. Pai mil, tomou e Sansão filho. Sansão de Deus, prisioneiro de Deus, não importa quando os filisteus avançar e tomar, ele está na luta e tomar, porque quem luta por nós é Jesus Cristo. Ele não é lutador, ele não é lutador, irmão. Ele está na batalha e tomar. Porque Ele tem beleza por nós. Deus. Aleluia. Só Ele temos cuidado com essa palavra. Aleluia. Obrigado, Só Ele tem cuidado com a palavra. Ela é escudo. O Senhor é grande. Ela é escudo. Amém. Aleluia. meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Sansão precisou de uma lança e Deus lhe deu uma queixada de jumento selvagem. E ele derrubou 1000 filisteus com ela. Deus proveu suas necessidades. Deus tem um modo. E que tal se Sansão dissesse, agora espera um minuto, essa queixada não está afiada. Isto não era uma lança. Olhe para aqueles capacetes enormes e grossos daqueles filisteus. Ele simplesmente pegou o modo provido por Deus e bateu com eles. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas é um grande número. O número de Deus é um. Conta a multidão, o número de Deus é um. Aleluia! Louvado seja o seu santo nome, Senhor! O Senhor é santo! Isto é tudo que você precisa. Isto é tudo que eu preciso. Isto é tudo que você precisa. É tomar o que Deus diz e ir e bater com isso, simplesmente tão forte quanto você puder, e depois de um tempo você conseguirá ficar livre. Sim, Senhor. Josué precisou de uma ponte. Deus proveu um poder, uma comporta espiritual lhe segurou o Jordão para que ele pudesse ir adiante e cumprir a palavra de Deus, a promessa. O Jordão estava transbordando. Josué poderia ter dito assim, quando o Jordão baixar nós iremos. Tinha pressa para chegar. Glória a Jesus. Tinha pressa para chegar em Canaã. E o Jordão transbordando. E agora, Josué? Vai dar tudo certo. Deus protegeu uma comporta lá e as águas fizeram muros de um lado e Israel atravessou o Jordão. Atravessou o Jordão. Ali eles morreram para si mesmo. Atravessaram o Jordão. Você atravessou o Jordão e já dá uma olhada assim, pai. Quando você atravessa o Jordão, e quando você está tagarelando para cá e para lá, o diabo sabe que você não atravessou o Jordão nenhuma vez. Quando você só culpa dessas coisas de Deus, tenha cuidado com aquele jogo. Tenha cuidado com aquele jogo. Aleluia! Oh, grande seu nome é santo, Senhor. É isso.
Josué precisou de uma ponte que Deus providenciou. Daniel precisou de uma carta, de uma cerca para manter os leões afastados de si. Moisés precisou. Só que Daniel, por que Daniel? Também Daniel, você vai jogar dama, você vai jogar sinuca, você vai ficar tagarelando nas calçadas, Daniel, então agora você vai ter que ir para a corda dos leões. Mas Daniel não vivia ocupado nisso. Glória a Deus. Daniel, ó, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, abria a janela do seu apartamento e ficava para o lado de Jerusalém e orava a Deus. E aqueles babilônios que encheu o esquecido desse homem. E o rei gosta dele. Não é nem a religião do rei, e o rei gosta dele. Os melhores carros, o rei só dá para ele. Olha, o homem era, diz a Bíblia, que o homem era fiel a Deus e ao rei. Aleluia! Fiel a Deus e o rei, e ao rei. Então, daí a pouco, Daniel era o presidente, ó, acima do rei, de Daniel só o rei. Esse hebreu aqui, ó, acima dele só o rei. Não, vamos criar uma lei aqui. Vamos criar uma lei aqui. Não é porque Daniel vivia de bermuda, nem de short, nem assistindo novela, nem futebol, não. O caso dele de Daniel. Aleluia. Eita glória! Porque Daniel amava essa palavra. Amém! Criaram uma lei que durante 30 dias ninguém podia fazer uma oração a não ser o rei Dário. Dário, como você quer dizer. 30 dias, assinaram a lei. Para o rei pensava que Daniel sabia daquilo. Assinou lá e pronto, nem consultou-se Daniel. Estava sabendo daquilo. Quando a lei foi assinada, que Daniel tomou conhecimento, 9 da manhã, diante da janela ali orando, e os babilônicos, ó, continua. Daniel, sirva a Deus. Vamos acompanhar esse dia a Deus. Os babilônicos, o que é que nós vamos inventar? Fico procurando inventar uma coisa contra nós. Sempre procurando inventar alguma coisa contra os cristãos. Deixa inventar. O Deus de Daniel não está na sepultura, não. O Deus de Daniel ressuscitou. O Deus de Daniel está vivo. O Deus de Daniel é fiel. Glória a Deus! Chegaram lá, rei, Daniel desobedeceu a sua lei. Mas ele não está. Não, está. E a sentença na forma dos leões. Os leões famintos agora vão fazer o café da manhã. Vão encher a barriga com o homem de Deus. Aleluia! Irmão, quando ele foi jogado na corda dos leões, a coluna de fogo aleluia! E aí Daniel passou a noite de joelho, alisando a cabeça dos leões. Aleluia! E o rei passou a noite sem dormir, preocupado com Daniel. Não comeu, não ouviu a música, o sono fugiu dele, preocupado. Cedo, o rei acordado um pouco, mas o rei acordado uma hora dessa. Como ele dormiu? Ele amava Daniel. Muito mais amava o Deus de Israel. Amém. Ele tentou livrar Daniel, mas quem era para livrar o Deus de Daniel? Aleluia! Glória a Deus! No outro dia o rei vem de longe. Daniel, oh Daniel, será que o seu Deus me poupou? Oh rei, não se preocupe, Daniel está aqui. Aleluia! O Deus vivo me poupou, rei! Louvado seja Deus! Aleluia. O rei chegando ali, que
inimigos de Daniel. Traga aqui os inimigos de Daniel. O Daniel diz, não, velho, deixa eles em paz. Não, eles vão pagar. Agora eles vão para dentro da cova dos leões. Irmão, tem uma hora que você até ora pelos inimigos e Deus diz, eu não vou ouvir sua oração. Eu vou puni-los agora. Amém. Daniel pediu, não, velho, você deixa para lá. Amém. Não, você... Por isso que eu tenho dito, ó, por nós temos Ele. Ele conhece o nosso intento. Se você é cristão, você não está aqui para brincar de igreja, não. Se você é cristão, nós estamos aqui para andar ombro a ombro, pegar na mão do outro como irmão e dizer, irmão, o céu é bom. Pode dizer aquilo aqui, a vida é eterna. É política do diabo, política é o luxo do diabo, do inferno. Mas o céu é bom. É lugar de salvo, lavado, no sangue de Jesus Cristo. Ele tirou Daniel. E os inimigos de Daniel, quando batiam na porta de um, não dava nem para melar a boca, virar farelo. Aleluia! Oh Deus! Santo é o seu nome! Continue nos ajudando, grande Deus! Continue iluminando sua igreja! Continue iluminando cada um de nós! E nenhuma dúvida vai se alinhar em nenhuma de nossas cabeças! Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia! Isso! Oh, glória a Deus! Amém! Agora, se Daniel tivesse dito, agora espera um minuto, eu poderia pensar em uma maneira melhor do que essa coluna de fogo aqui diante de mim agora. Aquele leão, ela não deve ter nenhum efeito sobre ele. Ele pode vir direto por essa coluna de fogo, se você visse uma grande seta e me fechasse dentro, e nunca pensou isso. Se ele tivesse pensado isso, teria sido Daniel tentando fazer algo, mas ele apenas aceitou a maneira provida por Deus, deitou e foi dormir, e dormiu a noite toda em paz. Deus proveu uma maneira assim, Senhor. Oh, que coisa! Oh, que coisa! Os filhos hebreus precisaram de um pouco de água, uma mangueira de incêndio ali embaixo para apagar todo aquele fogo quando eles saltaram ali dentro. Mas Deus proveu para eles um quarto homem. Sim, Senhor. E este quarto homem é o Senhor Jesus Cristo. E Ele sempre quem vem ao nosso encontro. Ele sempre quem está nos ajudando. Tem hora que o inimigo está quase tragando você. Aí o quarto homem chega. O quarto homem da fornalha chega, pega você com lenha. Aleluia! Apaga toda a fúria do fogo. Esse é o quarto homem da fornalha. O Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Isso era tudo que os irmãos hebreus precisavam. E se alguém dissesse, agora espera um minuto, alguém entrar ali, isso não vai ajudar. Nós temos que ter uma mangueira de incêndio para apagar todo esse fogo. Eles aceitaram a maneira provida por Deus e Ele manteve o fogo longe deles. Não havia nem mesmo cheiro de fogo neles. Eles entraram pela maneira provida de Deus. Os magos precisaram de uma bússola para guiá-los ao bebê recém-nascido, mas Deus proveu uma estrela. Eles serviram a estrela, e isso era tudo o que eles precisavam. O mundo precisou de um Salvador, Deus proveu um filho, amém? Deixa eu dizer, a igreja precisou de poder.
tem alguns parágrafos, mas a gente vai lendo, vai comentando, o tempo vai passando. A igreja precisou de um poder. E Deus proveu o Espírito Santo. Deus não proveu um livro de ética. Deus não proveu um governo cristão. Deus proveu o Espírito Santo. Isso foi o que Deus proveu. Ele não disse, suba lá e estude ali em cima em Jerusalém, até que eu os doutrine, e assim por diante. Não foi assim que Deus disse. E hoje não. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, e não sei o que diz assim. E não, hoje, meu Deus do céu, tempo para orar, quase ninguém tem. Diante da internet, nem sono chega. Tu é tanto mestre na terra que Deus não fala com ninguém mais. Mas Deus nunca disse, fique aí em Jerusalém lendo o livro. Ele disse, ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Amém. E enquanto eles estavam ali, alguns sentiram uns arrepios, disseram, ele já veio e foram embora. Outros sentiram alguma quintura, ou algum vagalume passando por perto da cabeça, ele já veio, foi embora. E outros sentiram isso e sentiram aquilo, já recebi, foram embora. Mas teve um grupinho que ficou até que o poder veio, até que o Espírito Santo veio. Louvado seja Deus, amém? Aleluia! Por quê? Porque Jesus nunca disse, fique ali até que eu os doutrine. Ele disse, esperem até que sejam revestidos com poder do alto. Depois que o Espírito Santo descer sobre vós, então sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Chicago, Illinois, na Paraíba, em Sousa, no Núcleo 2, porque aonde tiver um cristão é a testemunha de Jesus. Amém. Aí você quer saber o que é uma testemunha de Jesus, você olha para a igreja modelo, para a igreja primitiva. Aí você vê como foi que elas se comportam. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sim, esta é a testemunha provida por Deus, é o Espírito Santo. Deus não proveu um livro de ética, Ele não proveu uma denominação. Eles disseram, nós queremos nos tornar cristãos completos. Amém? E não é isso que nós queremos? Aleluia. Deve ser cristãos completos? Ou vocês querem ser cristãos só pela metade? Deus não faz isso. Deus só faz cristão completo. Cristão completo. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Grande Deus. Santo é o Senhor. O Senhor é o grande líder. É o líder eterno. Tenha misericórdia. Tenha, Senhor, misericórdia de nós. Perdoe todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas. Aceite a nossa gratidão. Aceite a nossa gratidão. Ajude cada um de nós para que possamos caminhar e servindo com alegria. Lendo esta Bíblia sagrada que é a sua palavra. Lendo essas mensagens proféticas que a missão delas é ensinar o povo do Senhor a crer na Bíblia. Vivifica tudo isso em nossos corações. Lava-nos no teu sangue precioso, Pai. Te pedimos no nome do Senhor. Amém?